Olá, turma! Vamos agora para a nossa aula de ensino religioso. Vamos lá? Então, como vocês sabem, né? Eu sempre estou aqui vindo, né? Toda segunda-feira, que é a nossa aula de religião, né? Só temos uma aula por semana. E vamos iniciar, tá certo? Essa semana aí de aula, né? Tá vindo aí. E que possamos conhecer um pouco mais sobre as diversas religiões existentes aqui no Brasil e no mundo inteiro. E hoje eu trouxe o candomblé, tá? Então, o candomblé é uma religião africana trazida para o Brasil no período em que os negros desembarcaram para serem escravos, tá? Nesse período, como nós sabemos, os portugueses, eles cultuavam a Igreja Católica, tá? E assim, através dos jesuítas, que vieram junto com os portugueses, os padres jesuítas, vieram catequizar os africanos, tá? Obrigando a eles praticar a religião católica e deixando assim suas crenças, seus hábitos, seus costumes e proibindo dessa prática, tá? Então, os africanos, eles foram proibidos, né, de cultuar as suas crenças, tá? E ainda com o apoio do governo, que era do Reino Portugal, né? Com o apoio do governo, e que eles achavam que era um ato criminoso, tá? Os hábitos dos africanos. Por isso, o que foi que os escravos fizeram? Eles cultuavam seus orixás, inquines e vodus, né? Omitindo, sim, os santos católicos. Então, como é que eles faziam isso? Então, os africanos, eles utilizavam os santos católicos, tá? Colocando assim cada santo sendo uma entidade, né? Os orixás, que são chamados de orixás, e cada santo simbolizava uma entidade do candomblé, tá certo? Então, é bastante curioso isso aí, não é isso? Mas aí vamos lá. Então, a história aí do candomblé, né, no início aí do Brasil, como eu acabei de dizer, então foi por volta do século XVIII, tá? E o candomblé foi definido aí uma prática religiosa, tá? Na época da escravidão, não era permitido que os africanos praticavam a sua religião. Então, eles eram obrigados a seguir o catolicismo. E como uma forma de escapar dessa imposição da Igreja Católica, o que foi que eles fizeram? Eles passaram a usar as imagens dos santos católicos. E aí, por baixo do pano, né, como se diz, eles foram a assentamentos, assim, as escondidas. Eles foram atuando aí a cultuar os seus orixás através desses santos. E aí, com isso, eles conseguiam com que os portugueses achassem que eles estariam aí fazendo um ritual dos santos da Igreja Católica, tá? Então, daí foi quando surgiu aí a função de duas práticas religiosas, tá? Então, com o reinterpretamento dos seus elementos, na qual cada santo católico representava um orixá, aí essa prática foi chamada de sincretismo, tá? É observada apenas no candomblé do Brasil. Enquanto na África não existe essa função, tá? O surgimento dos primeiros terreiros ocorreu após a libertação dos escravos, período em que era comum observar mais elementos do catolicismo no candomblé, tá? O sincretismo, ele perdura até hoje. No entanto, alguns adeptos têm rejeitado essa função e buscar adotar um candomblé com base exclusivamente nos preceitos e nos elementos africanos, tá? Então, para preservar aí essa cultura da religião, a cultura africana, tá? O candomblé, ele foi através do Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, que é o IPAM, tá? Ele é considerado, o candomblé, um espaço sagrado do candomblé como patrimônio cultural brasileiro, para que não possa perder aí essa cultura, né? Preservar aí essa herança, tá certo? Então, vamos lá, continuando, nessa religião candomblé, olha só que interessante.
os rituais que tem nessa religião, existem 3 tipos de rituais, que é o matriarcal, que o que significa matriarcal? É quando somente mulheres são chamadas mães de santo e que podem assumir aquela liderança daquele ritual, daquele ritual deles. E existe também o patriarcal. Isso é quando só o homem tem a liderança de assumir, tá? E tem também os mistas, que se chama liderança ou linhagem, né, mistas, que é quando o terreiro pode se assumir tanto quanto homens e quanto mulheres. Então, é bem legal isso aí, né? Então, o candomblé, ele busca homenagear em seus rituais divindades, tá? De reencarnação de forças naturais. Então, bem como buscar trabalhar a questão de terreiros, tá? E aí são constantes, os orixás são homenageados na dança, tem roupa também especial para isso e tem oferendas. Para o candomblecistas, que são as pessoas que realizam aí, faz parte dessa religião, os orixás, que são os seus deuses supremos de personalidade e habilidade distintas, que possuem preferências ritualistas. Então, o que eu achei também interessante, que eu vou mostrar aqui para vocês, é que alguns orixás, os orixás em si, eles têm cada um significado. O Exum, o Orixá, o Iemanjá, eles têm, cada um tem seus significados, tá? Então, como eu digo, né? Cada um com suas crenças, com seus hábitos, e são interessantes, né? É interessante a gente saber, conhecer um pouquinho sobre as demais religiões, tá? Então, essa crença do candomblé, ela é baseada no monoteísmo, tá? Embora alguns defendam a ideia de culto a vários deuses, cada nação do candomblé cultua apenas um deus. Existem 3 nações candomblecistas e cada um cultua um deus. Então é assim, como existem vários orixás que são entidades que para eles são deuses supremos, então cada nação, eles podem sim cultuar aquele deus ou 2 deuses, tá? Isso aí conforme eu acho que a escolha, né, de cada candomblecistas. É bem complicado falar esse nome. Mas isso são as mais curiosidades, tá? Dessa religião, tá certo? Então, eu vou agora colocar para vocês, tá? Um vídeo bem legal para vocês assistirem com algumas imagens, tá certo? E para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, né? Vim aqui mostrando a vocês, na teoria, algumas coisas que eu estudei e que estou aqui passando para vocês, né? São assuntos muito amplos, mas eu só venho aqui dar uma base para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre essa religião, tá? Então, meus amores, vale também ressaltar que é importante dizer a vocês que eu não estou aqui fazendo distinção, não estou fazendo preferência de religião nenhuma. Eu apenas estou trazendo algumas curiosidades, tá? Das várias religiões que existem aqui no Brasil, para que vocês possam obter aí mais conhecimento e a gente possa conhecer um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então, eu sei que cada um aqui tem sua religião formada e isso é muito bom. É bom a gente realmente ter uma religião, né? Poder frequentar uma religião. E cada um tem a sua formação, cada religião tem sua crença, tem suas doutrinas, né? Cada um acredita naquilo que acha que é de acordo com o seu pensamento, né? Que você se identifica naquela religião. Então, eu acho muito importante isso, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Agora eu vou mandar passar um videozinho para vocês assistirem, tá bom? Então, até a próxima aula e daqui a pouco eu estarei passando a atividade de casa para que vocês possam pesquisar um pouquinho mais sobre essa religião, tá bom? Então, segue aí o link do vídeo, é bem legal. Assistam e espero que vocês gostem. Beijo!